Boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam todos bem-vindos na nossa leitura do Evangelho de hoje. Como todos os dias, esse horário nós nos encontramos para fazer a leitura do Evangelho. É o momento que nós nos encontramos com Deus, é o momento que nós separamos o nosso dia para praticar um pouquinho da nossa fé, aumentar um pouquinho da nossa energia, se conectar com Deus, com toda a equipe espiritual. É o momento da gente refazer as nossas energias. Então vamos começar? E assim, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, pedindo a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que nós possamos fazer a leitura do Evangelho de hoje. Que assim seja. Saiu o capítulo 24, Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, e nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: Por que lhe falais por parábolas? E respondendo-lhe disse: Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábola, porque não vendo, não veem, não escutando, não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: Vós escutarei com os vossos ouvidos e não ouvireis, olharei com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos se tornarão surdos, e eles fecharão seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, e que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Quando a gente pensa em Jesus, a gente sempre lembra de uma história dele, né? São as parábolas. Sempre tem uma parábola para uma passagem dele. Mas por que ele falava com parábolas? Porque era a forma do povo naquela época entender o que ele queria dizer. Se ele chegasse com toda aquela teoria, eles não entenderiam, porque eles estavam passando por um momento de transição, a época de Moisés para a época de Jesus. E até hoje, as parábolas de Jesus, elas são atuais. Se nós pegarmos todas as parábolas dele e colocarmos no nosso dia a dia, a gente vai ver como elas são atuais, mesmo tendo passado mais de 2000 anos. E só que ainda tem partes delas que a gente ainda tem um pouco de dificuldade de entender. Se a gente levar no pé da letra, ela fica bem difícil. Porque na época de Jesus, a quantidade de palavras eram mais limitadas. E hoje existem mais palavras, né? Até mesmo sentidos de palavra acaba às vezes mudando. A gente vê de tradução para tradução. É a mesma coisa que a gente pegar uma história em inglês e traduzir para o português. Se a gente pegar as letras, as palavras todas certinhas, às vezes o sentido muda um pouquinho. Mas ela é super atual, as palavras de Jesus, as parábolas de Jesus. E até hoje, nós, para entendermos mais alguma coisa, para gravarmos mais alguma coisa, quando é contado para a gente através de histórias, fica muito mais fácil.
Quem não lembra a história do monge e da vaca, que o monge vai e empurra a vaca no penhasco? E tem outras histórias também. E assim como Jesus, se a gente pegar, assim como a gente faz com as crianças, e ensinar através de histórias, através de parábolas, a gente vai guardar aquilo no nosso coração e a gente vai usar no nosso dia a dia. Jesus era muito sábio, muito sábio. Tanto que as parábolas dele hoje é o que nos guiam. Quando a gente pensa em Jesus, a gente lembra de várias parábolas, a parábola do semeador, a parábola do festim de núpcias e assim por diante. Então que a gente possa pegar essas historinhas de Jesus e fazer como as crianças fazem, ler, entender e utilizar no nosso dia a dia. Porque as parábolas elas são maravilhosas. E quando a gente se aprofunda no ensinamento do Cristo, a gente entende todos os significados de cada uma das palavras que lá contém. Então, acho que é isso que está falando nessa parte do Evangelho. Vamos fazer nossa prece? E assim, agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui, pedindo a Ele que nós possamos colocar os ensinamentos de Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. Que ele não fique somente como teoria, e sim em prática no nosso dia a dia. Que nos momentos de alegria nós possamos lembrar de Jesus e as suas histórias. Nos momentos de dificuldade e de tristeza, que nós também possamos buscar consolo nessas parábolas, nas palavras de Jesus. Pedimos a Deus que essas energias de amor que nós sentimos nesse momento possam envolver o lar onde a gente mora, todas as pessoas que moram conosco, envolver todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos, aquelas que estão aqui e aquelas que já partiram para o mundo espiritual, pedindo pelos nossos amigos e aqueles que não são tão nossos amigos, que esses possam nos aceitar e nos perdoar e que nós possamos perdoá-los e aceitá-los. Pedimos que essa energia de amor possa envolver todo o planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que todas as pessoas possam sentir o amor de Deus florescendo nos seus corações, florescendo também a esperança e a fé. Que aqueles que têm medo, angústia, desespero, que muitas vezes pensam em tirar a própria vida, que eles possam ter a esperança, a fé se fortalecendo em cada um. Que aqueles que estão doentes do corpo físico, que eles possam, Pai, receber o bálsamo de tranquilidade, de serenidade e de esperança. Que todos aqueles que sofrem possam ser consolados. Que os familiares dessas pessoas que estão internadas também possam receber a fé e a esperança. Para aqueles que já partiram para o mundo espiritual, que estão desencarnando nesse momento, que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria para ser encaminhados para locais de refazimento. Por todos os profissionais que trabalham na área da saúde, de toda a equipe médica, todas as pessoas que estão no apoio, pessoal da limpeza, pessoal da recepção, toda a equipe que auxilia nesse momento. Que eles possam ser invadidos de fé, de esperança e de amor. Que os familiares deles também possam receber essas energias, Pai. Que possamos imaginar o nosso planeta todo iluminado. Que possamos imaginar todas as pessoas recebendo esse amor de Deus, essa paz, essa tranquilidade, essa esperança. Que todos aqueles, Pai, que perderam a fé, que essa fé possa se fortalecer novamente nos seus corações. Enfim, Pai, que essa pessoa que eu sei que necessita nesse momento
também possa receber essas energias de amor, essas energias de tranquilidade, de esperança. E pedimos licença, Pai, para pedirmos por nós mesmos. Que todos os instantes nós possamos lembrar do amor de Deus. Que nós possamos lembrar que não estamos sozinhos. Que nós possamos ter esperança apesar das dificuldades e acreditar que tudo nessa vida passa e que tudo está acontecendo como tem que ser. Que nós possamos ser gratos, Pai, por cada instante da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve conosco aqui. Que Deus possa iluminar a família de vocês, possa iluminar cada um de vocês. Que a fé e a esperança sempre se façam presente na vida de cada um. Que vocês tenham uma noite tranquila e amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.